Bom, vamos para o texto? Então, ele começa assim. Eu vou sempre trazer imagens que eu achei do Filipe, para a gente... Ele começa assim: um hebreu faz outro hebreu convertido, e tal pessoa chama-se prosélito. Mas um convertido nem sempre faz outro prosélito. Aqueles que vieram da verdade são como eram inicialmente, e eles geram outros homens da verdade. Para esses outros é suficiente tornar-se o que se é. Começa bem simples, né? Você fala assim, quê? Deixa eu reler aqui. Vocês não têm essa sensação quando vocês leem? Eu tenho. O que é isso que ele está falando? Um hebreu faz outro... Ele está falando de conversão religiosa, ele está falando de quê, né? Eu fiquei aqui. Então, na tradição judaica, você pode se converter ao judaísmo, né? Mas você, quando é convertido, você é chamado de prosélito porque você é um adepto. Prosélito aqui não tem conotação negativa, porque hoje em dia a gente fala em proselitismo, aquela coisa assim meio desagradável, né? Mas prosélito é um adepto que professa a fé em uma religião. Então ele se converteu naquilo. Mas um convertido não consegue sempre converter um outro. Aqui ele está falando assim, aquele que veio da origem, da fonte, ele consegue converter aquele que está fora da fonte. Mas quem está fora da fonte não consegue tornar o outro parte da fonte. Então eu acho que ele está falando, ele está usando a imagem da conversão religiosa para explicar algo mais profundo. Porque ele está falando daqueles que vêm da verdade, aqueles que vêm do pleroma, os filhos da luz, os iniciados, os mestres, aqueles que possuem o Espírito, eles podem, eles como adeptos dessa verdade, da verdade, né? Eles vieram da verdade, da onde eles eram inicialmente, eles podem então ensinar essa verdade. Aqueles que nos ensinam, que são os nossos mestres, eles podem gerar outros homens da verdade, porque eles nos iniciam na tradição. Então, aqui me parece muito mais que o texto de Filipe está falando de iniciados numa tradição espiritual, que você só pode ser iniciado por um mestre, alguém que tem as chaves, alguém que é como Jesus, um hierofante. O que quer dizer hierofante? Fante de luz, hiero de sagrado, aquele que brilha a luz do sagrado para todos. Se você não tem essa luz, se você não é capaz de doar essa luz e transmitir essa luz, e assim iniciar outros, não tem como você converter ninguém. Então aqui não é aquela conversão religiosa de bater na porta no domingo na casa de todo mundo e perguntar se você já leu a Bíblia, que você tem que se converter, senão você vai para o inferno. Não é essa conversão. Aqui é aqueles que vieram da verdade e geram outros homens de verdade. Mas os que são iniciados, por serem iniciantes, nem sempre eles vão conseguir trazer para a verdade aqueles que também estão mais distantes. Ele fez uma concatenação de 3 graus aqui. Os que vêm da verdade, os que convertem os prosélitos, os adeptos daquela tradição, da linhagem, mas tem os que não conseguem, o convertido não consegue fazer a próxima etapa. É preciso que essa etapa venha de alguém que detém os mistérios, alguém que detém os selos, alguém que detém o rito iniciático, alguém que pode transmitir essa sabedoria. Igual a gente viu no nosso estudo sobre o Tantra, que só é possível existir Tantra como um emaranhado de um tecido contínuo entre mestre e discípulo. Não dá para você romper um pedaço e continuar o tecido, você rasgou o tecido, né? Então, me parece que é isso aqui que ele está falando, de uma tradição espiritual, da gente receber o ensinamento e a iniciação de um mestre. E eles geram outros homens da verdade. Para esses outros, é suficiente tornar-se o que se é. Jung ia gostar de ler isso aqui. Ele cita Filipe. Ele cita Filipe? Eu não vi ele citando Filipe ainda. Então, o que é tornar-se o que se é, né? Eu não vou tentar aqui, mas cada um que reflita aí consigo mesmo. Mas é o suficiente.
que é suficiente? Tornar-se o que se é. E o que nós somos? Lá no mito gnóstico. Por isso que os gnósticos ensinavam por mito. Para esse simbólico daquela historinha e trazendo algumas verdades para a gente, né? Então, o que nós somos? Nós somos a centelha do Cristo? Nós temos a epinoia da luz? Nós somos o homem primordial, o Adão celestial, íntegro, o antropos da luz em nós mesmos? Se a gente consegue tirar as vestes do mundo da sombra, sim, nós somos tudo isso. Nós não precisamos nos tornar nada, porque nós já somos, né? A centelha do Cristo já está em nós. Não é preciso adquirir mais coisas, não é preciso evoluir a nossa alma. A nossa alma já é perfeita. O nosso espírito já possui a conexão com a totalidade. Nós só precisamos ser capazes de manifestar isso em nós, na nossa consciência, nós precisamos ser capazes de enxergar isso em nós e tirar aquelas camadas que obscurecem a luz. Então, é suficiente tornar-se o que se é. E quando nós nos tornamos o que somos, nós voltamos para o reino da verdade, como esses homens que vêm da verdade. Um parágrafozinho, mas se a gente ficar refletindo nele, quanta coisa a gente não pode tirar daqui, né? Fala, eu gostei de ler esse primeiro parágrafo de trás para frente. Porque aquele que verdadeiramente se torna aquilo que verdadeiramente é, aquele que descobre si mesmo, né, aquele que desperta verdadeiramente a gnose, é o que é capaz de gerar os homens de verdade, que é a penúltima linha. E esses é que podem chamar outros a se aproximarem. Mas o principal, me pareceu, é a última linha. Sim, entendi. O saber-se, o tornar-se, o descobrir-se, né? Desvelar-se aquilo que de fato é. Esse é o verdadeiro nascido, esse é o verdadeiro, não é o convertido, esse já é. Né? Eu achei muito interessante o final. Porque se ele não sabe quem ele realmente é, ele não pode transmitir essa verdade para o próximo. E, na verdade, ele transmite como uma graça, um poder, um ensinamento, mas o próximo também tem que descobrir isso em si mesmo, né? Isso tem o que você falava, de ser um hierofante. Só é verdadeiramente um hierofante aquele que se torna aquilo que ele de fato é. Eu fiquei pensando, o que esse parágrafo aqui tem em relação com o ambiente cultural do século II, na relação ali dos judeus, porque a gente tem os ligados a Paulo, os ebionitas, os nazarenos, etc. Então, ele usa a imagem dos hebreus, né? É curioso isso, porque ele não está no ambiente hebraico, provavelmente, esse texto. Então, ele está falando já daqueles, como Paulo, né? São chamados judeus convertidos, né? Eles são colocados como os judeus da Capadócia, os judeus da Grécia, os judeus de Roma, né? Não são os judeus originais, né? Por que ele usa essa linguagem? Eu fiquei pensando nisso. Não tenho a resposta. Esse Evangelho de Filipe tem muitos ensinamentos, na minha opinião, tem muitos ensinamentos tradicionais, ou que vão paralelos a ensinamentos tradicionais associados a Jesus, os ensinamentos de Jesus. Sim, então é bem cristão. No entanto, não tem nenhuma referência que coloque este evangelho como tendo sido produzido na Galileia. Porque ele fala de todos os personagens que saíram da Galileia e foram para Alexandria. Então, talvez esse teu comentário possa fazer. Eu estou só pensando alto. Vamos, o 2. O escravo só aspira a ser livre e não ambiciona adquirir os bens do seu senhor. Porém, o filho não é somente um filho, mas um herdeiro na herança do pai. A imagem do escravo, né? Dentro dos gnósticos, o que ela quer dizer, né? Nós estamos escravizados pelos arcontes, escravizados pelo Yaldabaoth, escravizados pelo demiurgo, escravizados pela nossa própria ignorância, escravizados pelos nossos sentidos, pelos frutos enganosos que a gente comeu no jardim do Éden, o falso Éden, né? Então,
o escravo, ele quer ser livre. Então, é aquela ideia de a gente quer se livrar das nossas dores, a gente está sofrendo, a gente está preso. A gente está preso nesse mundo de sofrimento. Então, a gente quer ser livre, a gente quer se libertar dessa droga aqui. É uma motivação genuína, verdadeira. O escravo quer ser livre, a gente quer ter livre-arbítrio, a gente não quer estar aprisionado na caverna de Platão, a gente não quer ficar presos a correntes, né? Tem essa imagem toda. Mas o que é mais do que isso, né? O filho. Porque o filho é da herança do pai. Então há uma diferença entre você querer ser livre e você se tornar como o pai. Você herdar aquilo que veio do reino da luz. Então, essa linguagem é muito próxima da linguagem, né, como a gente estava falando, do cristianismo corrente e também do Evangelho de Tomé, que a gente encontra ditos de Jesus, é a linguagem que a gente encontra atribuída a Jesus, né? A linguagem da riqueza, do meu reino não é deste mundo, de não acumuleis tesouros na terra, mas buscais do céu, porque eles são eternos. A linguagem do meu pai, o meu pai e eu somos um, eu vou voltar para a casa do pai. Então, essa linguagem da herança e da verdadeira riqueza é muito próxima a essa passagem que a gente encontra aqui no Evangelho de Filipe, né? E fica essa questão, a gente quer só ser livre porque a gente se sente aprisionado ou a gente quer realmente herdar os tesouros do céu? A gente quer encontrar a nossa herança celestial, encontrar esse quem nós realmente somos, porque aí nós nos tornamos herdeiros, herdeiros da luz, herdeiros de uma tradição espiritual, herdeiros do Cristo em nós, né? Nós nos aproximamos de uma realidade espiritual. Nesses esquemas gnósticos que eu sempre trago aqui para vocês, que eu sempre coloco assim em cima e embaixo, sensível e inteligível, né? Divino e mundão, não é em cima e embaixo, né? É dentro também. Então a gente tem essa imagem de que a gente está indo para algum lugar, a gente vai entrar num palácio celestial, a gente vai entrar na cidade divina, que hoje foi do tema da semana passada, né? A gente vai voltar para a casa do Pai, mas esse voltar é um voltar para dentro. E eu acho que esse Evangelho de Filipe, ele traz essa ênfase. Nesse parágrafo anterior, do tornar-se o que se é, e agora ele falando sobre ser livre, e ser um verdadeiro herdeiro da herança do Pai, é esse encontrar o Pai dentro de nós. Porque nós somos o Filho, né? A gente pegou muito na linguagem da igreja que Jesus é o Filho. Jesus é o Filho, Jesus é o Filho, e nós somos o quê? Nós somos o cocô do cavalo do bandido. A gente só tem que... né? Mas não, Jesus está ensinando que nós todos somos herdeiros da luz. E que, portanto, é possível fazer essa aquisição de bens, mas dos bens que verdadeiramente importam, porque é o que depois vai ser associado à vida eterna, à glória, à bem-aventurança, aquilo que não nos causa sofrimento, aquilo que nos abre os olhos, aquele que tem olhos para ver e vê a verdade, e por isso se liberta. Né? A verdade que liberta o quê? Liberta o escravo da ignorância, liberta o escravo das paixões, o escravo do mundo, das sensações do mundo. Mas não é sair do mundo e ir para outro lugar, mas é se libertar do domínio do mundo sobre nós. Quando a gente acessa a epinoia da luz, a gente desperta a sabedoria e encontra esse Cristo interior, a gente conduz a nossa vida com bem-aventurança. Nós somos perfeitos e perfeitos no sentido gnóstico, né? Não que a gente é perfeitinho, mas bem-aventurados, e a gente tem a gnose, a gente tem o conhecimento do todo. Então, tendo o conhecimento da totalidade, não é conhecer tudo sobre tudo, mas o conhecimento da totalidade, o mundo não nos domina mais, o mundo não nos assusta mais, o mundo não causa sofrimento, porque a gente tem domínio, porque somos herdeiros do Pai, não somos mais escravos. Eu ia seguir exatamente nessa tua linha, e me desculpa as palavras, budista, né? São dos dois tipos de buscadores. O primeiro é o que busca se livrar do samsara. Ah, não é samsara que está escrito. Ah, mas é parecido, né? A caverna.
se livrar dos arcontes, que representam exatamente, na linguagem gnóstica, os apegos, os problemas, os sofrimentos, o que se tem, né? E o segundo é aquele que quer alcançar o reino. E aí, lembrando Jesus, Jesus insiste muito que somente o filho, somente quem é filho do homem, pode se dispor a buscar o reino, né? E dessa forma, ele vai dizer nos textos, principalmente nos textos atribuídos a Valentino, à escola de Valentino, vai ser dito sobre conhecer o seu nome. Apenas aquele que conhece o seu nome sabe de onde veio, a que pertence, a que família pertence, né? Então, essa aquisição da herança, ela é essa possibilidade daquele que se percebe filho. Então, que já não é apenas um buscar se livrar de ser escravo, e somos perfeitos escravos dos arcontes, né? Mas andar adiante. E nesse sentido, tem vários desses textos que está colocado na boca de Jesus, não apenas quem tem olhos para ver que veja, mas ele também fica dizendo, fica reclamando, ainda estáis adormecidos, estáis embriagados, enquanto já devíeis estar trabalhando, atuando, né? Realizando o trabalho. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa pequena passagem, muito boa. E o colocar-se como filho também liberta. Também, o filho também não é escravo, né? Então, assim, a aspiração de se libertar, ela é uma etapa. Mas o filho, ele também liberta, só que ele também é capaz de acessar a herança divina. E a herança divina é essa gnose, essa sabedoria. E, portanto, ele é também capaz de auxiliar os outros a acessarem, né? Porque ele tem as suas propriedades, né? Falando aqui em termos materialistas. E aí é engraçado que a gente vê palavras que por muito tempo foram usadas num sentido proselitista negativo, assim, de sectário, né? Usando esse tipo de linguagem atribuída a Jesus. Aquele que não está com o filho não é digno do reino, aquele que não estiver comigo está contra mim, aquele que... Só que Jesus está falando do filho no sentido filho do homem, que é a imagem do Cristo dentro de nós. Então, aquele que não encontra o seu princípio divino, ele não é digno do reino. Não é aquele que não seguiu Jesus e resolveu seguir outra religião. É aquele que não encontra a imagem do Pai dentro de si mesmo, aquele que não se torna filho da unidade, aquele que não encontra a mônada. Então, Jesus está falando de encontrar esse poder em nós, de encontrar esse aspecto divino em nós. E por isso, aquele que está com o filho está salvo. Que é diferente de aceitei Jesus na minha vida, então vou ser salvo. Que é como foi usado, né, pelas igrejas depois. E nesse sentido, estar com o filho ou receber a herança do pai, independe de você ser cristão ou não, né? É um estado de despertar espiritual, no meu entendimento. É interessante que no budismo, os mais avançados são chamados de filhos de Buda, os bodhisattvas, né? Uhum. E a expressão filho do homem, tecnicamente, é entendida como Cristo. Sim. Então, Jesus, no texto Sofia de Jesus do Cristo, ele diz que os discípulos é um pequeno grupo de discípulos que ele está explicando, e ele diz: vocês devem se tornar filhos do Filho do Homem, ou seja, filhos do Cristo, filhos de Buda, mas ele está dizendo: vocês devem alcançar essa condição, porque assim serão livres e não mais escravos das forças do mundo. E se não está livre, você não consegue caminhar e fazer aquilo que precisa ser feito. E em algumas cosmologias gnósticas, o filho do filho do homem é Sete. E por isso os gnósticos são setianos, porque eles estão buscando se tornar filhos. Nessa linguagem. 3. Os que herdam dos mortos estão eles mesmos mortos, e herdam os mortos. Os que herdam daquele que é vivo estão vivos, e são herdeiros tanto do imperecível como do morto. Os mortos não são herdeiros de nada, pois como pode aquele que está morto herdar?
Se aquele que morreu herdasse, do que vive ele não morreria. Não, se aquele que morreu herdasse do que vive, ele não morreria. Eu adoro essas passagens que falam de morto e vivo. Né? A gente já viu aqui nos nossos estudos que aqueles que estão sob o jugo do Yaldabaoth são como mortos. Quando no apócrifo de João, Yaldabaoth faz o esquecimento cair sobre a mente de Adão para ele não lembrar a sua origem, ele primeiro faz Adão esquecer. Depois ele joga Adão num corpo material para que ele se torne morto. Então, nesse sentido, é a prisão da carne que os gnósticos falam, né? E aí eles estando morto e entorpecido pelos sentidos, que são tamásicos na visão indiana, né? Ele é pesado, ele é morto. Então, esses que estão dominados pelos vícios e paixões e impulsos do falso espírito são como mortos vagando nesse mundo, porque a gente vive sem ter realmente vivido, a gente vive e morre e aí, né? E os vivos são aqueles que despertaram a sabedoria de Sofia. Os vivos são aqueles que encontraram um vislumbre da centelha do Cristo dentro deles, né? Então, o que esse texto, esse parágrafo aqui está dizendo, né? Os que herdam dos mortos são mortos. Porque e aí ele está justamente mostrando como esse texto é simbólico, porque ele acabou de falar de herança. Mesmo que a gente comente que ele está meio fora de ordem, vamos tentar conectar aqui as frases, né? Ele acabou de falar de herança. Então, se ele falou, se você herdar de um morto, você continua não dando nada. O que é herdar do morto? É você ficar pensando na herança física, no que o seu pai vai te dar quando morrer, na briga que você vai ter com seus irmãos, quando os bens da família forem repartidos e tal. Porque tudo isso é perecível, tudo isso é transitório, tudo isso é do reino do perecível. Isso é linguagem gnóstica. Então, se é perecível, é morto. Não importa quanto dinheiro você tenha, quantas terras você tenha, qual o tamanho do seu palácio. Quando você morrer, já era. Né? Aquele papo que todo mundo sabe, mas a gente fala da boca para fora tudo isso. Né? A gente não introjeta, porque no dia a dia a gente está muito preocupado com essa herança. Mas a verdadeira herança que a gente deveria se preocupar é o que será de nós, da nossa consciência, nessa vida e nas próximas vidas, ou após a morte, né? O que nós estamos herdando e gerando realmente na nossa herança espiritual. Então, aquele que herda bens e posses, ele não herdou nada. Porque não é disso que Jesus está falando. Está claro aqui no texto que é simbólico. Mas os que herdam do que é vivo, se tornam vivos. E os que herdam do que é vivo, olha que interessante, eles são herdeiros tanto do imperecível como do morto. Ou seja, herdar dos vivos não é sair do corpo físico e morar no reino da luz. Herdar dos vivos é receber a herança da luz, mas também continuar herdeiro do que é morto, porque a gente tem pleno domínio. O que vem dos mortos, eu consigo, né? Não no sentido ganancioso de eu vou ter muitas coisas, então eu vou buscar esse reino dos vivos porque aí eu vou ter uma herança dupla. Não é isso que o texto está dizendo. Mas a gente vai receber essa sabedoria e se tornar vivo, mas não quer dizer que a gente vai deixar de viver esse mundo dos mortos. Mas a gente vai ser herdeiros do verdadeiro reino da luz. Então os mortos, eles não herdam nada. Porque se você morre sem ter realmente vivido, o que você herdou dessa vida? Se não nada. Os budistas enfatizam muito isso, é até angustiante os textos. Ai, você, esse saco de carne apodrecida, com líquidos e fezes e catarros e sangue e não sei o quê, e pedaços fétidos e não sei o quê. O que é isso aí que você está deixando para o mundo? Você não é isso, né? Então, como pode aquele que está morto herdar? A gente precisa se tornar vivos. E aí é buscar esse despertar espiritual, né? Se aquele que morreu herdasse do que vive, não morreria, né? Então, ao herdar dos vivos, a morte não nos afeta,
nós permanecemos conscientes. Nós não somos mais jogados lá no pós-morte pelos julgadores de alma. Agora você vai para cá, agora você vai para lá, porque os julgadores de almas, nos mitos gnósticos, nos textos gnósticos, eles têm domínio sobre nós. Eles colocam na balança lá do livro Egípcio dos Mortos, eles colocam o coração na balança e falam, você na hora não fez isso, aquilo, e pecou de tal e tal jeito, tal jeito, aí você e você não fez isso. E aí eles vão e falam, então você vai ter que voltar para mais um corpo, mais uma prisão de carne, e ver se da próxima vez você acha seu caminho. Vai, menino, acha esse caminho. Então, só quando a gente se torna herdeiro da verdadeira herança do Pai Celestial, a gente vê os julgadores de almas no pós-morte e fala, falou, valeu, vou passar reto aqui por vocês que vocês não me dominam mais. Em outra linguagem é isso. E aí a gente pode estar encarnado ou não encarnado e ser herdeiro de ambos os mundos. Né? Porque o vivo é herdeiro tanto do imperecível quanto do morto. Então não é sobre onde eu estou, não é sobre se eu estou vivo ou se eu estou fisicamente morto, mas a qualidade do domínio da minha alma e a luz que ela resplandece. Porque para passar no pós-morte, segundo o Piso Sofia, a alma brilha. Se ela tiver uma luz mais forte que os arcontes, ela passa, senão eles pegam. Fala, Jane. Eu quero oferecer uma outra leitura, porque eu acho muito interessante esse verso. É bom ter outras leituras. Eu acho que ele pode nos permitir uma leitura também de uma orientação para os que estão aqui. Porque assim como hoje existem aqueles que esperam morrer para então receber a luz, né? Naquele tempo também tinha disso. Veja só, herdar dos mortos pode ser não aproveitar que tens neste momento um vivo aqui. Um vivo junto com você. E Jesus fala disso em outros textos, quando ele está conversando com os discípulos e diz para eles, está em Tomé, inclusive, eu estou aqui e vocês não estão me aproveitando. Então, esperar herdar depois que ele morreu é perder tempo. Tem aquela passagem, desculpa, tem aquela passagem, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tipo, parem de se ocupar com essas coisas daí. Vem aqui prestar atenção no ensinamento. Exatamente. E aí tem a ver com... Por isso que eu entendi esse verso como uma possibilidade de ser uma indicação àqueles que estão ali e estão perdendo tempo, esperando por uma coisa que não vai acontecer se eles não fizerem isso em vida. E enquanto o grande mestre está ali oferecendo o seu ensinamento. Então, esperar ele morrer é perder a oportunidade de receber a transmissão dele em vida e de você em vida. Porque a gente sabe que nas transmissões de mistério, você tem que estar com todo o seu aparato de ser humano ali presente, a sua mente, a sua energia, o seu corpo, tudo tem que estar ali presente. Então, esperar para receber após a sua morte ou a morte dele é perder um tempo precioso. Então, essa oportunidade da transmissão em vida, herdar do vivo, é ter a herança, independente dele estar vivo ou não. Como ele diz ali na terceira parte ali, né? Independente dele estar vivo ou morto, você herdou durante a vida. E isso vai aparecer mais na frente, nos textos que foram guardados pela escola de Paulo, nos textos gnósticos. É somente em vida que você recebe a verdadeira vida. Né? Então, não adianta esperar a morte, né? Porque depois de morto, esperar a morte para herdar é inútil. Não é à toa que Jesus é chamado Jesus o vivo, porque ele está vivo. E se você esperar você passar ou ele passar para ganhar a vida, está perdendo tempo. E Jesus insiste com isso nos textos. Eu me lembrei daquela música brasileira, com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Eu não lembro de quem é.
Acho que é Raul Seixas. Raul Seixas, né? Isso que tu fez agora é interessante, é bacana, porque tu está fazendo uma meta-leitura dos textos gnósticos. Como tu conhece outros textos gnósticos e tu sabe que Jesus dá bronca nos discípulos em vários textos diferentes, né? No livro de Tomé, no Evangelho de Tomé, e em outros, e tem no apócrifo de Tiago. No apócrifo, tem essa ênfase de, bora gente, acorda aí, eu tô aqui ensinando, correndo perigo de vida, já morri, já voltei. Vocês não estão antenados, né? Tem um pouco isso, né? Então é bacana fazer uma leitura assim também. Eu concordo contigo. Vamos para a última hoje, que a gente está com um tempinho apertadinho. O gentio não morre, pois ele nunca chegou a viver. Aqui pegou, hein? Portanto, não tem sentido falar sobre sua morte. Mas aquele que aceitou a verdade encontrou a vida e corre o perigo de morrer, pois está vivo. Em outras traduções, aqui, gentio está como o pagão. Mas o que é pagão aqui, né? Lembrando que o primeiro ele falou sobre a conversão dos hebreus, agora ele está falando do pagão ou do gentio. Numa visão gnóstica, ser pagão ou ser gentio não é ênfase minha, tá? É como eu enxergo. Não é professar outra tradição espiritual. Não é você ser um seguidor dos hinos órficos, ou você ser mais vinculado ao Zohar e à tradição da Cabala judaica. O pagão aqui é no sentido de aquele que não encontrou o Cristo. E aí você chame de Cristo ou de outra coisa, mas é esse conceito da centelha divina, da luz espiritual dentro de nós, né? Como uma imagem do Um, como a luz que vem do Um, esse Logos que habita em nós. Então, aquele que não encontrou o Cristo, ele é gentil. Então, ele é aquele que está cego, ele é aquele que está morto. Então, ele não tem como morrer porque ele nunca se tornou vivo, ele ainda não começou a sua jornada espiritual, é isso que o texto está dizendo. Eu sinto que não é uma discriminação às outras formas de religiosidade, mas é a distinção, é o viveka, é o discernimento entre aquele que encontrou a luz e aquele que nem sabe ainda que a luz existe. Ou então, entre aquele que busca a gnosis e aquele que não busca por ela. Use a palavra que quiser, pode Sim. até não usar a palavra gnosis, mas Sim. aquele que busca a luz e aquele que não busca, que está de fora. Então, é aquele que vive para a vida cotidiana, que nem pensa no caráter espiritual da vida, ou nem está ligado nisso. Não é nós buscadores. Os buscadores estão buscando a gnose, estão buscando a luz, estão buscando a sabedoria, enxergam uma visão maior da existência espiritual e da existência humana, né? Mas o gentil aqui é aquele que nunca foi tocado por essa possibilidade. Então aqui é o que os gnósticos chamariam de os ilíacos, aqueles que são materialistas. Eles estão totalmente dominados pelo poder do falso espírito, totalmente dominados por uma matéria que nos encobre, que nos obscurece, que nos prende, que nos torna densos e cada vez mais esquecidos e mergulhados numa escuridão que nem enxerga a existência ou a possibilidade de uma transcendência ou da existência de um Deus imanente dentro de nós, né? Ele nunca chegou a pensar em viver, então não tem nem como ele morrer, ele ainda está no reino totalmente dos mortos, né? Na linguagem gnóstica. Então, por isso, não tem sentido falar sobre a sua morte. Mas veja que aquele que encontrou a vida, esse corre perigo. Não tem uma passagem, me lembrei agora do Evangelho de Tomé, que aquele que não tem nada, mesmo que tem, lhe será tirado. Mas aquele que tem, mais será dado. Me lembrou essa passagem. E eu acho que tem a ver, porque aquele que não tem nada, não está gerando nada também, né? Ele vai só perder. É preciso fazer esse rompimento, né? Você precisa ter uma crise existencial, você precisa ter uma crise espiritual, você precisa passar por alguma experiência ou uma intuição ou
algum encaminhamento na sua vida que te mostre que há algo mais no sentido da vida, da existência, né? Mas aquele que encontra, aí tem o perigo de perder. Porque até a gente conseguir se libertar do Yodabaô, ainda há o perigo dos arcontes vencerem. Essa luta entre o vivo e o morto é uma luta constante. Até que a gente atinja lá o batismo nas águas da vida e volte ao seio de Barbelô e retorne à casa do Pai e receba os selos da graça, das luzes, né, na linguagem cristã e gnóstica, a gente ainda está sujeito a correr esse perigo, porque os arcontes são os ladrões. Os ladrões entram pelas portas da casa se a gente está descuidado. Então a gente está em perigo quando a gente está na jornada. Mas é um perigo que vale a pena correr. O que vocês acham? Acho que está parecido com o que Jesus diz em Pistis Sofia, quando os discípulos perguntam a ele: e se aquele que está no caminho esqueceu o que deveria fazer ou pecar, né, no sentido de errar o alvo, fazer algo que não é adequado? E aí Jesus diz: esse aí corre muito mais risco do que aquele que nem entrou no caminho. Eu vou parar de compartilhar, a gente até já estourou o tempo, eu vou ler os comentários. E aí, gente, mudou bastante o tom, né? A gente estava lá no Tantra Budista, falou de medicina chinesa, veio nos 5 selos dos setianos e a cidade celestial, e a gente vem para o Evangelho de Filipe, que é um tom bem cristão, gnóstico, né? É um cristianismo que tem um tom mais espiritual, assim, ele tem uma sensação, ele tem um gostinho mais, não sei, mais gostoso.